Eu vou fazer uma simulação de financiamento para você entender o quanto é importante você entender e você poder saber quais são as opções que você tem como comprador antes de estar assinando o seu financiamento, principalmente com Minha Casa Minha Vida, que é o tema desse vídeo. Eu tenho um simuladorzinho aqui onde eu consigo fazer uma simulação com a renda, com o valor do imóvel, para a gente entender mais ou menos, e você vai ver o quanto que isso é importante e que pode, por causa de R$60, você pode estar economizando aí até R$82 mil do seu contrato. Eu vou te mostrar isso agora. Então, eu já estou aqui no nosso simulador de autoria própria, onde a gente consegue estar simulando, estimando quanto seria mais ou menos de financiamento, com os prazos diferentes. Você vai entender por que R$60 faz tanta diferença e por que você, como comprador, precisa saber disso. Inclusive, até uma crítica que muitos corretores, eu acredito que nem saiba que isso existe, nem sabe que mudar o prazo muda completamente o contrato do comprador, mas para o comprador é muito importante. A gente está falando de 5 anos, a gente está falando nessa simulação que eu vou fazer aqui de R$82 mil de diferença. Então, sim, é muito importante. Algumas coisas que eu vou estar preenchendo aqui, você como comprador talvez nem entenda, mas você vai entender ali na parte da renda e no valor do imóvel. Então, imagina que você ganha R$6.500. Pode ser você ou você, a namorada, somou, deu R$6.500, é o valor que o banco vai avaliar. A gente tem aí uma nova regra entrando agora, uma nova normativa que acho que foi semana passada, que depende do depósito da FGTS, que é maior, mas não, vamos manter aqui R$6.500. Valor do imóvel, então você está olhando ali uma pena planta de R$300 mil. Olha só o que vai acontecer. A gente tem aqui 4 prazos diferentes, 4 financiamento diferente, onde a diferença entre eles é o prazo. E o que acontece? Se você for ver, tanto de 300 meses como de 360 meses ou 420 meses, eles estão financiando de valor máximo. Isso é uma estimativa, se tiver tudo ok, se a pessoa não tiver restrição nem nada, de até 240 mil, que é 80% do valor do imóvel. Só que, se você for ver, a parcela deles são um pouquinho diferentes, mesmo eles financiando 240 mil. Então, por exemplo, 420 meses, a parcela vai ser 1.722 estimado. E se for 360 meses, é 1.781. Mas daí, R$59. A gente vai até ver na sequência, mas assim, é muito pouco de uma para outra. E se for 300 meses, a parcela vai ser estimada em R$1.875. Tá vendo que assim, é uma diferença pouca, uma diferença de R$100, mas se a gente for ver a diferença entre 420 e 300, dá 120 meses financiando o mesmo valor. É por isso que eu falo, o corretor ele precisa ter essas ferramentas, ele precisa entender para ele poder passar para o comprador a melhor opção possível. E aí sim ele escolher com mais consciência e mais informação. Vou continuar para você entender. Então, 6.500 de renda, um valor do imóvel de 300 mil. Ele tem aqui 240 meses, 300 meses, 360 e 420. Vamos fazer com esses dois aqui, ó, 360 e 420. A gente consegue comparar manualmente esses dois, que já está até aqui, ó. Então, se você escolher 360 meses, você pode ter um financiamento de 240 mil. E se você escolher 420, você também pode ter um financiamento de 240 mil. Só que a diferença de parcela de um para o outro é apenas de R$59. Então, se você diminuir o seu contrato em 60 meses, você vai ter o mesmo valor de financiamento e você pode ter ali uma diferença de R$60 de parcela. Muito pouco, principalmente você que às vezes está pagando juros de obra, você que vai pagar, você vai ver que R$60 no financiamento é praticamente nada. E aí a gente tem até uma diferença de contrato entre os dois que daria no total ali, se a pessoa pagar, sem amortizar, sem nada, de R$82 mil a menos. E se você quiser, você pode falar assim, não, eu quero ter uma economia mais ainda. Então você pode vir aqui para 300 meses, você vai ter o mesmo valor de financiamento, você vai ter uma parcela a mais de R$150, mas são 120 meses a menos. São R$161 mil a menos. Muito provavelmente, eu acredito que o banco não quer que você saiba disso. Muito provavelmente o corretor, ele talvez não entenda sobre isso, porque às vezes a vivência dele é ali a parte do dia a dia, de decorado, de fluxo, mas você como comprador, você precisa ter isso em mente. Você precisa saber que isso existe, você precisa ter as opções, não só chegar lá, não só assinar aquele contrato, não só... Enfim, se você tiver informação, você consegue negociar, você consegue perguntar. E até por isso que eu deixo aqui esse canal em aberto para você comentar, interage, me manda uma mensagem, eu consigo fazer essa simulação, estou disponível para fazer. Então, enfim, eu acho que é muito importante. E se você também é corretor e quer ter essa ferramenta, se você quer ter isso para poder passar para os seus clientes, também me manda uma mensagem. Eu também estou com um projeto de comercializar esse simulador. Também deixo um ponto que isso aqui é só uma estimativa, mas já fiz algumas estimativas com valores reais
reais e dá ali uma assertividade de uns 98%, se tiver tudo ok, se não tiver restrição nem nada. Então tá bem legal e, enfim, eu acho que é bem interessante você saber essas informações para você fazer a melhor escolha possível, tá? Se você gostou, se você tem algum feedback, se você tem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários, interage com esse vídeo. Se quiser que eu faça uma simulação também, deixa aqui a informação, me chama, tem as outras redes sociais e eu espero aí poder te ajudar. Um abraço e até o próximo vídeo.